gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico de Êxodo 27, versículos 20 e 21. Capítulo 27, versículos 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante Yahvé, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é: tragam azeite puro para o candelabro. Essa é a palavra de hoje. Gostaria que você repetisse essa frase: tragam azeite puro para o candelabro. Vamos falar agora com coragem? Vamos lá, com alegria. Tragam azeite puro para o candelabro. Queridos, havia no tabernáculo de Moisés uma peça totalmente de ouro, semelhante a essa, só que ela era enorme, muito grande, e ela era colocada, de quem entra assim para o tabernáculo, ela era colocada do lado esquerdo, era o candelabro. Na frente tinha o altar do incenso e à direita tinha uma mesa com alguns pães. Mas à esquerda era colocado o candelabro, totalmente de ouro. As outras peças eram de madeira, de acácia, revestidas de ouro. Mas o candelabro não tinha nada de madeira de acácia, era totalmente ouro, totalmente ouro. E ele servia para iluminar, com 7 braços. Esse candelabro era aceso, e havia uma ordenança de que a sua lâmpada não podia se apagar. E o que acendia o candelabro era o azeite que vinha da azeitona, espremida nas prensas, na prensa do azeite, em lugares específicos de Israel. E então, os filhos de Israel, de onde vinham, eles traziam azeite puro. E esse azeite que acendia o candelabro não podia ser de uma segunda prensa, ou de uma terceira prensa, ou de um azeite inferior. Tinha que ser da primeira prensa. A primeira prensa das azeitonas, de onde se extraía o azeite, era esse azeite puro, sem mistura de água, sem mistura de algum outro produto, puro, essencialmente azeite, resultado de uma prensa. E então esse azeite era trazido não pelo sumo sacerdote ou pelos sacerdotes que administravam as coisas do tabernáculo. Esse azeite era trazido pelo povo. Esse azeite era trazido pelas pessoas de todos os lugares de Israel. Vinham do norte, do sul, do leste ou do oeste, mas todos eles tinham um mandamento, uma ordenança do Senhor de trazer o azeite puro, o azeite mais puro possível, para que então o candelabro, o castiçal, o candeeiro, pudesse sempre estar aceso diante do Senhor, dia e noite, noite e dia. Tragam-me azeite puro para que o candelabro, para que a lâmpada do candelabro nunca se apague. Amados, esse é o nosso ofício. Quem deve trazer o azeite para o candelabro é você. Diga para o seu vizinho: você deve trazer o azeite para o candelabro. Nós precisamos corrigir algo que tem feito parte do entendimento dessa geração. Às vezes nós vivemos a nossa vida do nosso jeitinho e esperamos que, por exemplo, chegue no final de semana, espero que o pastor hoje esteja ungido para trazer uma palavra que abençoe nossa vida. E amém. Pode continuar orando, mesmo que a gente precisa de muita oração para ser ungido, para trazer algo que possa mudar a tua vida. Mas nós lançamos para os ofícios religiosos a responsabilidade que deveria ser nossa. O candelabro não é aceso
tão somente porque o pastor está ungido, ou porque o líder que veio trazer a palavra, como os jovens que trouxeram de uma maneira tão graciosa a palavra das ofertas, dos dízimos, não é porque eles estão ungidos que as coisas vão acontecer. A responsabilidade para se manter o candelabro aceso é minha, mas é sua também, e é sua tanto quanto é minha, é nossa. A responsabilidade de trazer o azeite, e um azeite puro, e um azeite que é produzido, entenda bem, esse azeite, a fonte desse azeite não sou eu, a fonte desse azeite é o Espírito Santo. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, o azeite verdadeiro, ele emana do Espírito, mas o Espírito Santo veio morar em você, para fazer transbordar um azeite poderoso, uma unção restauradora, uma unção de cura, uma unção de renovo, uma unção de vitalidade, uma unção de alegria, uma unção de autoridade. E o Espírito Santo, na medida em que ele vem morar na sua vida, ele vem fazer uma obra tremenda. Ele produz esse azeite que é resultado de uma caminhada fina, de uma sintonia fina com Deus, onde nossos olhos se voltam para Ele, onde caminhamos com Ele, onde nossas motivações são alinhadas à motivação do trono de Deus. E então, na medida em que estabelecemos uma relação de intimidade com o Espírito Santo que habita em nós, e que nos leva ao Pai, que está no céu, então este azeite começa a transbordar em nossa vida. Eu quero desse azeite transbordante. Acho que você não quer, não. Esse amém que você falou não está digno de alguém que quer um candelabro aceso. Quantos querem que a lâmpada não se apague em sua vida? Então diga, eu não quero, não permitirei que a lâmpada se apague. Por isso eu vou trazer azeite. Aleluia. E como é que você traz azeite, querido? Vivendo com Deus, andando com Deus, falando com Deus, pensando nas coisas de Deus, apartando-se das coisas que te maculam, apartando-te das coisas que te afastam, apartando-te das coisas que fazem com que você se escureça por dentro, apartando das coisas que te amarguram, que te ofendem, ou que produzem ódio na sua vida. Você vai se apartando disso, e vai se envolvendo com Deus, vai se apaixonando por Deus, como o livro de Cantares que diz, olha, se encontrares o meu noivo por aí, porque eu procurei-o na cama e não achei, e eu procurei na cidade e eu não achei, mas se encontrarem o meu noivo, digam que eu estou enferma de amor, e que eu espero que ele volte. O livro de Cantares fala de uma relação de amor. E talvez você, devido a alguma coisa na tua vida, procura o teu noivo Jesus, mas o teu noivo já não está mais. Quem sabe entrou alguma coisa na tua vida, entrou alguma outra paixão, entrou alguma outra motivação, e o teu noivo não compactua com isso, e ele sai, e de repente você o procura e não acha, e vai para a cidade e não acha. Sabe o que Deus quer fazer? Quer fazer com que você volte a se apaixonar por Jesus, quer fazer com que você volte a se apaixonar, quer fazer com que você volte ao primeiro amor, quer fazer com que você volte a se alegrar, a desejar aquela lâmpada. Oh Deus, quando eu me converti, parece que meus olhos se abriram, eu era cego e agora eu vejo. Quando eu me converti, meus olhos se abriram, eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente, eu vi a minha família de uma forma diferente, mas era a mesma família. Não havia nada mudado neles, mas havia mudado algo em mim, porque a luz do candelabro, no dia em que eu me converti, e que o azeite do Espírito veio inundar o meu coração, os meus olhos se abriram, e eu fiquei apaixonado pela família, apaixonado pelas pessoas, apaixonado por Deus. De repente a gente começa a se apaixonar de novo por outras coisas. De repente a gente começa a se apaixonar de novo pelo dinheiro. De repente a gente começa a se apaixonar de novo pela imoralidade. De repente a gente começa a se apaixonar por outras coisas, e a lâmpada vai se apagando. E aí nos vemos exatamente como essa moça do livro de Cantares, quando ela acorda e procura o noivo não está mais lá. E sai pela rua à noite desesperada, onde está meu noivo? E não acha.
E ela manda um recado: se encontrares meu noivo, diga que estou enferma de amor. Eu o quero de volta. Eu o quero de volta. Eu quero de volta. Tem hora, querido, que você tem que dar uma sacudida em você. Eu muitas vezes faço isso comigo mesmo. Quando eu começo a perceber que os olhinhos vão se fechando, quando eu começo a perceber que já não estou mais fervoroso, que já não estou mais apaixonado como deveria estar, eu dou uma sacudida em mim mesmo e digo: escuta, eu estou muito ocupado com muita coisa, abandono o escritório, abandono o papel, abandono o telefone, abandono rede social, abandono tudo, vou para um lugar deserto, vou para um lugar onde estejam somente duas pessoas, eu e Deus e eu, e vou lá e começo a chorar e clamar: Deus, aquece de novo o meu coração, Deus, não permita que eu perca a sintonia, e não permita que a lâmpada se apague. Não permita que essa lâmpada se apague dentro de mim. Talvez você pergunte: pastor, por que nós precisamos dessa lâmpada acesa? Porque toda vez que essa lâmpada se apaga, a gente erra, porque não consegue ver. Você já assinou contratos de que se arrependeu depois? Mas por que você assinou naquela hora? Porque você foi iludido. Porque você não conseguiu ver. Mas quando você está diante de Deus, você tudo discerne, você tudo percebe. Pode ser que tudo esteja aparentemente claro, mas quando você está diante de Deus, há algum sinalzinho em você dizendo: não assina, não entra por aí, não faz isso. E o que é isso, queridos? É uma lâmpada. A lâmpada da comunhão, da intimidade com Deus, de um andar com Deus, que não te permite andar em trevas, e que sinaliza para você: não entra por aí, aparta-te disso, vai por aquele outro caminho, ou espera um pouco. Mas, amados, quando a gente de repente já não prioriza mais isso, a lâmpada já se apaga, e a gente vai andando de acordo com o nosso racional, e a gente só faz aquilo que a nossa mente diz, e não faz mais o que o Espírito diz. Põe a mão na tua cabeça e diga o seguinte: uma coisa é o que está aqui. Agora põe a mão aqui no teu peito. Outra coisa é o que está aqui. O Espírito Santo vai te dirigir aqui. Haverá uma testificação aqui, no seu peito. Haverá uma testificação aqui no seu ventre, aqui dentro de você, que às vezes vai contrariar aquilo que você está pensando. E então você tem que renovar a sua forma de pensar, tem que trazer a tua forma de pensar em linha com o que a palavra de Deus está dizendo. Mas a lâmpada não pode se apagar. Quero proclamar em nome de Jesus que a lâmpada do seu casamento não vai se apagar, que a lâmpada dos seus relacionamentos com seus filhos, a lâmpada não vai se apagar, haverá azeite, e esse azeite, acredito que já ficou claro, esse azeite é resultado de um relacionamento com Deus. Esse azeite é resultado de obediência, esse azeite é resultado de renúncia, de abrir mão, de escolher, de fazer as boas escolhas, de talvez mortificar, necessariamente mortificar paixões infames, para fazer prevalecer algo mais nobre, algo mais sublime. Então haverá azeite. Resultado de uma relação com o Espírito. A fonte desse azeite não sou eu, é o Espírito Santo. Mas esse azeite é cultivado numa relação com o Espírito, em um relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Mas, meu amado, como saber se aquilo que você tem dentro de si é azeite ou não? Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer passar pelo processo para saber se o que tem aí dentro é azeite ou não? Quem quer passar pelo processo? Você está feliz porque não sabe como é que é o processo, né? Você está rindo, dizendo amém, eu quero passar por esse processo para saber.
Quero te dizer uma coisa que talvez não seja muito agradável, mas você precisa de um Getsemane na sua vida para você saber se o que tem aí dentro é azeite ou não. Getsemane foi aquele lugar no Monte das Oliveiras, onde tivemos a oportunidade de ir também nessa viagem, lá naquele lugar muito bonito, muito especial, para onde Jesus levava seus discípulos. Oramos ali também naquele lugar. Mas não importa se você foi lá ou não, o importa é o ensino que você pega, porque você vai ter o seu Getsemane aqui em Ribeirão, no seu quarto, no seu lugar onde você está. Lá é uma bênção, mas melhor ainda é a experiência, é o que você vive dia a dia. E lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, Getsemane significa a prensa do azeite. Getsemane, prensa do azeite, onde as azeitonas são espremidas, e na hora em que ela é espremida, extrai-se o azeite. Então quero te dizer que você precisa de um Getsemane. E o Getsemane fala de pressões, e Getsemane fala de escolhas. Não basta você viver sob pressão, porque pressão, todo mundo é pressionado, mas o grande diferencial do Getsemane não é a pressão, mas é a escolha que você faz quando você é pressionado. Olha que quando Jesus estava terminando os seus dias aqui na terra, ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi para o Getsemane, o lugar da prensa do azeite, e ele estava diante de um grande conflito, porque ele sabia que em pouco tempo a cruz o esperava. E naquele momento de tremenda pressão, ele começou a orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Havia uma agonia no coração dele. E ele pediu: se possível, passa de mim este cálice. Mas ele permaneceu orando, 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 orando. E ele disse: mas não seja aquilo que eu quero, mas seja aquilo que tu queres. Pronto, consumou-se o processo da prensa do azeite. Deus te pressiona na empresa, Deus te pressiona em casa, Deus levanta situações, Deus levanta às vezes ventos na sua vida que você não entende, que não compreende, que te colocam, que te jogam em situações talvez aflitivas, mas a grande questão não é a pressão que se exerce sobre a sua vida, mas é o que vai ser produzido com essa pressão. Muitos sob pressão negam o nome de Deus. Muitos sob pressão decidem os atalhos, ou os caminhos mais fáceis. Por isso, a pressão é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é estar sob pressão para ver o que realmente está dentro de você. Se o que tem dentro de você é azeite que o Espírito Santo produziu, resultado de uma relação com Ele, a sua escolha sempre vai ser a melhor. Eu decido ficar com Jesus, eu decido obedecer, eu decido renunciar, eu decido fazer o que Deus quer que eu faça. Então, quando a sua decisão é a decisão que está em linha com o que Deus quer da sua vida, então essa pressão terá sido exercida sobre a sua vida, e o resultado disso terá sido a glória de Deus e a sua edificação pessoal. Você pode dizer para o seu vizinho: não fuja do seu Getsemane. Será que você imagina o nível de pressão sobre Jesus, a ponto de ele começar a suar gotas de sangue, lá no Getsemane? A pressão, a pressão, a pressão. Está provado cientificamente falando que uma pessoa sob uma pressão
quase que além da sua resistência, começa a romper os vasos capilares, e ela pode ter essa experiência como a que Jesus teve. Mas às vezes, queridos, não conseguimos abrir mão de um filme, não conseguimos abrir mão de uma comida, não conseguimos abrir mão de uma imagem, e ainda queremos verter azeite, e ainda queremos que o resultado das pressões da vida seja azeite. Entende, queridos? Amém? Levante a sua mão e diga: eu faço parte desse ministério de trazer azeite para o candelabro, para que a luz do candelabro não se apague. Interessante como Jesus escreve a uma das suas igrejas no Apocalipse. Na última parte da viagem fomos para a Turquia, onde estão as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, Sardes, enfim, as 7 igrejas. Estão lá no livro de Apocalipse 2 e 3. E quando Jesus escreve a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, e eu sei do seu trabalho, eu sei da sua perseverança, eu sei de como você tem provado as pessoas e tal, mas eu tenho uma coisa contra ti, e o que eu tenho contra ti é que você deixou o seu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, para que eu não venha contra ti e remova do seu lugar o seu candeeiro. O que ele está querendo dizer é que quando nós perdemos o nosso primeiro amor, nós perdemos a intensidade do brilho da nossa vida. Deus nos colocou em lugares estratégicos para iluminar. Mas quando perdemos o amor e perdemos a essência da relação com Deus, a nossa luz se arrefece e já não temos mais condições de iluminar na dimensão como iluminávamos antes. E então o que o Senhor está falando daquela igreja: você perdeu o primeiro amor, portanto, você já não ilumina com a intensidade como você iluminava. Então o que eu tenho que fazer? Remover do seu lugar o seu candeeiro, porque a sua luz já não é mais tão intensa como era no passado. Como é que eu vejo cada um aqui? Como é que eu oro por cada um aqui? Para que o fogo da paixão de Deus seja ateado no seu coração de tal maneira que Deus comece a te elevar a postos de autoridade, e sem que você queira, ou sem que você perceba, você vai ser colocado em lugares estratégicos por Deus mesmo, porque haverá uma luz tão intensa, resultado de um amor e de uma intimidade com Deus, tão fina, que Deus vai te colocar em patamares maiores, para iluminar numa intensidade maior. Quanto maior o amor, maior a luz. Vamos dizer essa frase? Quanto maior o amor, maior a luz. Aleluia. Quanto mais apaixonado por Deus e pelas pessoas, mais estrategicamente falando, Deus vai lhe posicionar. O Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso: você perdeu o primeiro amor, arrepende-te e volta à primeira paixão, volta às primeiras obras, senão virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Ou seja, você não está mais em condições de iluminar de forma compatível com a demanda de onde você foi colocado. Não deixa Deus remover o teu candeeiro. Não deixa Deus tirar o teu candeeiro do lugar onde Ele colocou,
para colocar num lugar escondido. Não deixa, não permita que Deus tenha que remover do lugar o seu candeeiro. Tragam-me azeite puro, batido, para que a lâmpada nunca se apague. E se você quer saber se é azeite mesmo, experimente o seu Getsemane e comece a saber que no seu Getsemane você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Todo Getsemane revela o que tem a mais na minha vida e que está sobrando e que é palha e tem que ser jogado fora. Porque a única coisa que vai ser recolhida no celeiro é o trigo, mas a palha, ela é queimada no fogo. E só o Getsemane para mostrar o que há em nós que é palha. Só o Getsemane revela para cada um de nós o que está sobrando, o que está a mais e que está atrapalhando. E mesmo no caso de Jesus, se possível, Senhor, passa de mim este cálice. Mas não é o que eu quero, é o que tu queres. Jesus, que é Jesus, mostrou o caminho para a gente. De que havia algo que ele desejava, mas aquilo que ele desejava não era o que o Pai desejava. E então ele teve de passar pela prensa do azeite para dizer, não é o que eu quero. É o que Deus quer. É esse azeite que você traz e que mantém acesa a luz do candelabro. Amém, queridos? É interessante como as coisas estão relacionadas. Em Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus 25, agora versículo 2. 5 dentre elas eram nécias, insensatas, imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha o que diz o versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O que é o azeite? Relacionamento. Por que faltou azeite? Porque elas tinham uma estrutura religiosa. Elas tinham uma lâmpada, mas não tinham azeite que acendia a lâmpada. Elas tinham uma estrutura externa, mas elas não tinham a essência. Elas tinham uma roupagem religiosa, mas elas não tinham o poder de vida, de um relacionamento com Deus.
5 levaram suas estruturas, suas lâmpadas, mas não levaram azeite. As outras 5 levaram suas estruturas, mas levaram azeite. Tardando o noivo, todas dormiram. Quantas vezes a gente fica pensando, Jesus está demorando de vir, já estamos no ano 2015 e nada de Jesus chegar. E olha que João, quando escreveu o Apocalipse, disse, olha, o tempo se aproxima. Na verdade, ele escreveu o Apocalipse há mais de 2000 anos. Ele falou, olha, o tempo está próximo. Paulo escreveu também dizendo, olha, o tempo se aproxima. E 2000 anos se passaram, é o que a Bíblia está dizendo. Tardando o noivo, todas cochilaram. Até as prudentes cochilaram. As nécias cochilaram. Mas a grande diferença é de que quando o sonido, quando a voz, quando o grito do noivo se fez ouvir, houve um despertamento até para quem estava adormecido. E então, no sonido da voz de que o noivo estava próximo, então todas acordaram, prudentes e nécias. Todas se despertaram. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Será que você não está ouvindo a voz de que o noivo está chegando? Será que não está sendo passado um alarido e um brado no mundo inteiro, dizendo, olha, prepara suas candeias, olha, prepara o seu candelabro, olha, prepara a sua lâmpada, olha, prepara a sua vida, prepara a sua casa, prepara o seu coração, porque o Senhor está voltando. Porventura não temos ouvido o grito, eis o noivo. É o que está acontecendo nesses dias. Mas a grande diferença é que está todo mundo acordando. Mas alguns têm azeite para entrar. E outros, dá um pouco do teu azeite. Sabe o que é dar um pouco do teu azeite? É tipo crente 6 horas. Vocês já ouviram falar do crente 6 horas? 6 horas por mim? Ou seja, não tem azeite. Ele está sempre na dependência de que alguém faça alguma coisa por ele. Porque ele mesmo não cultivou. Ele mesmo não descobriu o caminho da intimidade. Ele está sempre precisando de que alguém ponha as mãos na cabeça dele. Ele está sempre girando em torno da mesma vida caótica. Ele está sempre envolto aos mesmos conflitos e a mesma crise de sempre. Nunca mudou. Por quê? Porque não encontrou o caminho da intimidade. É o que acontece com as nécias, que quando começam a ouvir que o noivo está chegando, então corre para as prudentes, dizendo, dá um pouco do teu azeite. E naquele dia, o que as prudentes vão dizer? Não dá. O azeite que eu tenho é resultado de anos, de uma caminhada com Deus. Vai você buscar. Mas quando elas foram buscar, e quando voltaram, o noivo já tinha entrado com as 5, e já tinha fechado a sua porta, e elas bateram do lado de fora, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele disse, não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês, eu não converso com vocês, eu não ando com vocês, vocês nunca abriram o coração para mim, vocês viveram uma vida religiosa apenas, mas vocês não viveram uma vida de intimidade. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Há pouco tempo atrás, uma pessoa me procurou dizendo, pastor, enquanto o senhor estava pregando, eu tive uma visão de que eu abria a Bíblia e procurava os versículos, e os versículos tinham sumido, e que a Bíblia já não estava mais escrito, não tinha mais nada escrito nela. Era um livro em branco. Não tinha mais nada. E naquele momento veio o temor. O que isso significa? É que hoje estamos aqui pregando, temos palavra de Deus em tudo quanto é lugar, na internet, nos púlpitos, em tudo quanto é lugar. Bíblia colorida, Bíblia de Scofield, Bíblia de não sei do que, e Bíblia de profecia, Bíblia de geografia, com fartura, palavra, cultos, oportunidade, fartamente, azeite, fluindo.
e transbordando. Vai chegar o dia em que as pessoas vão buscar a palavra e não vão encontrar mais. Vão buscar o azeite e não vão encontrar mais. Dá um pouco do teu azeite. Vai chegar um dia que as pessoas vão pedir, dá um pouco do azeite que você tem, e você vai ter que dizer, não dá. Esse azeite é pessoal. Não vai ser mais o azeite do pai, nem da mãe, nem do pastor, nem do líder. Esse azeite se extrai de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Íntimo e pessoal com Jesus. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas cultuando o corpo. Narcisismo. A pessoa tira uma foto dela mesma com uma pose sensual. Depois de horas de malhação, e nada contra isso, mas apenas a questão do... Tira uma foto dela e ainda quer que uma outra pessoa tire uma foto dela se vendo, ou seja, não está feliz só de se ver ali, quer se ver a partir do ponto de vista do outro. Um culto ao corpo, um culto a si próprio, um culto à vaidade, o culto ao ego. Culto ao dinheiro. Nada disso produz azeite. Você pode ter uma estrutura de lâmpada, mas sem azeite, o candelabro não fica aceso. Vamos mudar a nossa vida, queridos? Vamos chorar mais diante de Deus? Vamos pedir que Ele tenha misericórdia de nós? Vamos mudar nossas fotos de Facebook? Tira aquela foto que você está lá de biquíni, se expondo para alguém. Tira aquela foto de lá. Isso não produz azeite. Isso não produz azeite. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos vender alguma coisa que a gente tem que está sobrando, que a gente está se apegando e está matando a nossa vida. Vamos começar a produzir azeite. Vamos abandonar relacionamentos que precisam ser quebrados. Vamos mudar comportamento. Vamos produzir azeite. Digam aos filhos de Israel, digam aos filhos de Israel que tragam azeite para o candelabro. Digam aos filhos de Israel que tragam azeite para o candelabro. Quando eu fico um tempo fora, eu fico com meu coração apertado, porque eu sei que um dia eu vou ter que dar contas da vida do meu rebanho. Eu sei que um dia Deus vai me inquirir acerca do que eu ensinei e acerca do que eu falei. E quando eu vejo determinadas coisas que são contrárias àquilo que a gente fala e ensina, eu fico me questionando, será que eu não tenho sido claro? Será que eu não tenho sido verdadeiro? Deus um dia vai me cobrar. Mas eu quero ter as minhas mãos limpas, de que não deixei de falar aquilo que precisava ser falado. E ainda falo muito pouco, muito pouco do que deveria falar. Mas que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. E vamos trazer azeite para o candelabro. Queria que você viesse aqui à frente, querido.